Todos os anos, pessoas no mundo inteiro derramam em suas casas um líquido que em segundos se transforma em um escudo sólido feito de ar. Ele se expande dezenas de vezes, ferve, aquece quase até a temperatura de ebulição e é nesse momento que se decide se o calor escapará para fora ou ficará dentro por décadas. Mas por que uma camada fina desse material isola melhor que paredes grossas de lã de vidro ou concreto? Como o ar de plástico torna geladeiras rígidas, telhados quentes e contas de energia menores em porcentagens notáveis? Existe um truque químico oculto aqui, sobre o qual quase ninguém pensa. Assista ao vídeo até o final e você descobrirá o que realmente acontece dentro da espuma nos primeiros segundos de seu nascimento. A base da produção de isolamento de poliuretano é a reação entre dois componentes líquidos principais, que na indústria costumam ser chamados de lado A e lado B. O lado A geralmente consiste em isocianato, e o lado B é uma mistura de polióis, catalisadores, aditivos retardadores de chama e agentes de expansão. Quando esses dois líquidos se encontram na câmara de mistura da pistola de pulverização ou dentro de um molde de produção, começa uma reação exotérmica violenta, que libera uma grande quantidade de calor. A temperatura durante a reação pode subir rapidamente para 65 ou até 93 graus Celsius. Sob a ação desse calor, o agente de expansão, que faz parte da mistura, começa a evaporar instantaneamente, criando bilhões de bolhas microscópicas. Essas bolhas fazem a mistura líquida crescer, como massa de fermento, mas com uma velocidade muito maior. Em apenas alguns segundos, o volume inicial do líquido pode aumentar 30, 50 ou até 60 vezes. O resultado é uma estrutura onde apenas de 2 a 5% do volume é ocupado pela estrutura sólida de polímero, e os restantes 95 ou 98% são gás, preso dentro de células fechadas. É justamente essa estrutura de células fechadas que torna a espuma de poliuretano tão eficaz. Em isolantes tradicionais como lã mineral, o ar pode circular livremente entre as fibras, o que reduz as propriedades de isolamento. No poliuretano, cada bolha é uma cápsula hermética. O gás dentro dessas cápsulas conduz o calor muito pior do que o ar comum. No sistema americano de medição, a eficiência do isolamento é avaliada pelo indicador R-value por polegada de espessura. A espuma de poliuretano de células fechadas tem um dos indicadores mais altos, de R6 a R7 por polegada, enquanto a fibra de vidro fornece apenas cerca de R3,5. Na prática, isso parece impressionante. Durante o isolamento de uma casa residencial, o operador usa um equipamento especial de alta pressão, que envia os componentes por mangueiras aquecidas até a pistola de pulverização. A pressão no sistema pode atingir de 453 a 700 libras por polegada quadrada. Quando a mistura atinge a superfície da parede, ela parece uma película úmida fina, mas em uma fração de segundo começa a ferver e se expandir, preenchendo cada fenda, cada polegada de espaço entre as vigas. Como a espuma tem excelente aderência, ela gruda na madeira, metal ou concreto quase para sempre, criando não apenas uma barreira térmica, mas também uma barreira de ar hermética. Além da construção, essa tecnologia é crítica para a produção de geladeiras. Se você olhar para a parede de uma geladeira doméstica moderna, sua espessura é de apenas cerca de 2 polegadas. Dentro desse espaço está a espuma de poliuretano endurecida. Durante a fabricação da geladeira, os componentes líquidos são despejados na cavidade entre o corpo metálico externo e o revestimento plástico interno. A espuma se expande lá dentro, criando uma enorme pressão interna.
Isso não apenas garante o isolamento ideal, que permite manter os produtos frios a uma temperatura de 2 graus quando fora faz 26 graus, mas também dá rigidez à estrutura da geladeira. Sem essa espuma, as paredes da geladeira seriam instáveis, como uma folha fina de lata. O efeito econômico do uso desse ar de plástico é medido em bilhões de dólares a cada ano. Graças ao alto R-Value, proprietários de casas nos Estados Unidos podem economizar até 20% nas contas de aquecimento no inverno e ar-condicionado no verão. Em escala nacional, isso significa uma redução na demanda por eletricidade em milhões de megawatts-hora. Por exemplo, uma polegada de isolamento de poliuretano no telhado de um grande armazém com área de 4 km² pode se pagar em apenas 2 ou 3 estações, graças à redução dos custos de combustível. Uma característica importante do material também é sua densidade. Para isolamento comum de paredes, usa-se espuma com densidade de cerca de 1 kg por 40 cm3. Ela é dura o suficiente para suportar toques leves, mas continua leve. No entanto, existem também espumas especiais ultra fortes com maior densidade, usadas para isolamento de fundações ou telhados onde se pode andar. O processo de criação do poliuretano também inclui um controle rigoroso do tamanho das células. Quanto menores as bolhas, melhor o material retém o calor. Catalisadores modernos permitem criar bilhões de células com tamanho de alguns centésimos de polegada. Isso permite alcançar uma homogeneidade quase perfeita do material. Quando a espuma endurece, ela se transforma em um plástico inerte que não apodrece, não atrai roedores e pode servir tanto quanto o próprio edifício, ou seja, mais de 50 anos sem perder suas propriedades. Assim, a tecnologia de transformar produtos químicos líquidos em espuma sólida é uma das ferramentas mais eficazes da atualidade. Usando o mínimo de matéria e o máximo de ar, a humanidade aprendeu a criar escudos invisíveis que mantêm o calor dentro de nossas casas, mantêm a comida fresca nas lojas e ajudam enormes navios-tanque a transportar gás natural liquefeito a temperaturas extremamente baixas, de menos 126 graus. É engenharia prática voltada para a sobrevivência e o conforto em um mundo onde a energia está ficando cada vez mais cara. Embora a produção de espuma seja um processo químico, a estatística ecológica joga a seu favor. A energia gasta na produção de isolamento de poliuretano para uma casa geralmente retorna através da economia de combustível e eletricidade já após 8 ou 12 meses de operação. Durante todo o ciclo de vida da casa, o uso de espuma evita a emissão na atmosfera de uma quantidade de dióxido de carbono que é 100 vezes maior que as emissões criadas durante a produção da própria espuma. Todos os anos, são criados no mundo materiais que parecem frágeis, mas param balas, suportam temperaturas infernais e sobrevivem ao espaço. E o mais perigoso deles nasceu como uma xícara de chá. Como foi que a fina porcelana chinesa da secreta capital da porcelana se transformou em armadura para soldados e no coração de motores a jato? Por que uma substância que quebra com uma queda estilhaça uma bala em pó em 1 milissegundo? Existe um mecanismo oculto aqui, sobre o qual não falam em museus e lojas. Assista a este vídeo até o final e você descobrirá a verdade inesperada sobre a cerâmica que muda guerras, a aviação e o próprio conceito de resistência. Primeiro, a tradicional porcelana chinesa, o rei de Jingdezhen, a capital da porcelana.
A argila lá é especial. Kaolin, um aluminosilicato puro das montanhas, sem ferro, para não amarelar. Pegam-na, moem até virar pó, misturam com feldespato e rocha argilosa. A mistura, 50% de kaolin, 25% de feldespato, 25% de quartzo, é triturada em água até virar um creme, filtrada e prensada em moldes. As peças moldadas secam por semanas, porque a espessura é menor que 5 milímetros, para não rachar. A primeira queima a 870 graus, biscoito, poroso como pão. Depois, o esmalte, uma mistura de feldespato, quartzo e ocre, é aplicado, e a segunda queima a 1700 graus em fornos a lenha por 12 horas. O fogo ruge, a temperatura sobe lentamente, o quartzo derrete, preenche os poros, o esmalte vítreo brilha como diamante. Sai um jogo fino, translúcido, tine como cristal, suporta água fervente por 100 anos sem rachar. Os chineses guardaram o segredo por 1000 anos. Europeus copiaram de Mais 100 em 1710, mas sem kaolin puro saía cinza. Hoje, Jingdezhen produz 500 mil toneladas por ano, exportando para 100 países. Mas a porcelana é para xícaras, a cerâmica técnica é para o combate e o espaço. A receita básica é parecida, mas os aditivos mudam tudo. Armadura, carboneto de silício ou carboneto de boro. Argila mais silício mais carbono, prensado sob 30.000 psi, queimados a 2.538 graus em fornos a vácuo. O resultado são placas com menos de 10 milímetros de espessura, dureza de 9,5 na escala de Mohs, densidade de 2,5 gramas por centímetro cúbico, 2 vezes mais leves que o aço. Elas param balas assim. Com o impacto, a cerâmica estilhaça o projétil em pó. A energia é absorvida por um suporte composto de Kevlar ou polietileno. Nos coletes à prova de balas ESAP, 6 kg de cerâmica suportam quase 8 mm a 853 metros, com dispersão do projétil em microns. O exército do ZUA compra 2 milhões de placas por ano, custa $300 a peça, mas salva vidas. Para motores, cerâmica de zircônia ou nitreto de silício. Aqui está a turbina de um motor a jato, gases a 1640 graus Celsius, pás girando a 50.000 rotações por minuto. O metal derrete, a cerâmica não. A condutividade térmica é 2 vezes menor. Oxida minimamente. Produção. O pó de zircônio é estabilizado com ítrio, granulado, prensado, sinterizado a alta temperatura com 30% de retração. Sai um homólito sem costuras. Em alguns motores, as pás de cerâmica pesam 30% menos, queimam por mais tempo. A NASA testa para naves espaciais, suportam 500 ciclos de subida e descida. Ou carboneto de silício para bombas, corrosão zero em ácidos, desgaste 50 vezes menor que o aço. O segredo está na transição de fase. Na queima, a argila desidrata, os fundentes derretem, colam os cristais na matriz. Aditivos: óxidos de alumínio para dureza, magnésia para plasticidade. A impressão 3D agora forma formas complexas, para próteses ou proteção térmica da SpaceX. A desvantagem: fragilidade. Se cair, quebra, mas o reforço com fibras a torna como fibra de vidro. A China é líder, 70% do kaolin mundial, exportação de $10 bilhões. Europa, Ceramitec, Kyocera. Fato: a primeira fita de metralhadora de cerâmica dos anos 1940 parava a quase 13 milímetros, mas era pesada. Hoje, escudos ultraleves. A cerâmica para armaduras e motores não foi inventada por um gênio. É uma evolução das guerras ao espaço.
Tudo começou em 1918. O major britânico Neville Monroe Hopkins notou que o aço coberto com uma fina camada de esmalte, ou seja, cerâmica primitiva, parava balas melhor que o aço nu. Testou na Primeira Guerra Mundial. Revolução, porque a cerâmica estilhaça o projétil e não o deixa passar. O verdadeiro avanço aconteceu em 1936. Richard Cook, da Goodyear Aerospace, patenteou a armadura cerâmica moderna, placas de óxido de alumínio ou mosaico de placas em fibra de vidro Doron. A ideia é simples. A cerâmica dura quebra a bala em pó. O suporte absorve a energia. No Vietnã, em 1965, deram aos pilotos de helicóptero o primeiro uso em combate contra armas leves. O Exército dos Estados Unidos evoluiu para o ESAPI, carboneto de boro 2 vezes mais leve que o aço. A cerâmica salva vidas. Globalmente, são vendidas mais de 1 milhão de placas por ano, cada uma carboneto de silício ou boro, pesando 6 quilos no colete. A bala voa, a cerâmica racha, mas o Kevlar absorve a energia. O soldado vive. E se eu dissesse que a safira também é cerâmica? Safira artificial, mas ainda assim. Pó minúsculo de óxido de alumínio, o mesmo que no corindon, com o qual se poliem diamantes. Dele se faz safira artificial, não uma joia, mas um vidro ultra forte para miras e blindagem. O processo é como assar um biscoito ultra duro a temperaturas infernais. Primeiro, o pó puro é peneirado, misturado com 0,1% de magnésia para estabilidade. Depois, a chave, o método Quiropoulos ou Czochralski. O pó é despejado em uma tigela de platina, colocado a vácuo, aquecido a 2050 graus, em um forno com elementos de molibdênio. A temperatura sobe lentamente, de 3 a 5 dias, até derreter em uma lava transparente. De cima desce-se uma semente, uma haste monocristalina de safira. A semente é puxada lentamente, apenas 1 ou 2 milímetros por hora, e girada, como o algodão doce. O fundido cristaliza ao redor. Cresce um cilindro. Resfria-se por 2 semanas, para não rachar com o choque térmico. O bule pronto, transparente como água, dureza 9 na escala de Mohs, resistência de 400 kSI à compressão. Corta-se a laser ou com disco de diamante em placas para miras de visão noturna. No M1 Abrams, as lentes de safira das miras suportam 648 graus de uma explosão. Todos os anos, milhões de hectares de florestas são destruídos no mundo. E o paradoxo é que a maior parte dessa madeira nunca vira tábua. Ela racha, apodrece, quebra, vira lixo. Mas e se eu te dissesse, existe um material mais forte que a madeira maciça, criado literalmente de seus pedaços e capaz de suportar o peso de um carro? Parece um caos, mas por dentro, uma lógica de engenharia fria. Por que esse material sustenta casas, não tem medo de umidade e muda toda a indústria da construção? E o principal, que segredo crítico sua produção esconde, sobre o qual quase ninguém fala? Assista até o final e você descobrirá algo que mudará sua ideia sobre madeira para sempre. Vamos começar pelo básico. Por que inventar algo se já existe madeira normal? O problema é que a madeira natural é um material caprichoso. Ela expande e contrai dependendo da umidade, racha ao secar, apodrece com água. Tem nós, que são pontos fracos. As fibras vão numa direção, então a tábua é forte no comprimento, mas quebra fácil na largura. E ainda é preciso cultivar uma árvore grande por 70 ou 100 anos, cortar, secar, serrar, tudo isso é tempo e dinheiro. E aí surge a ideia.
E se pegarmos pedaços pequenos de madeira, organizá-los de um jeito especial e colar sob pressão e temperatura? Sai o material sem os defeitos da madeira natural, mas com todas as vantagens. Além disso, pode-se usar resíduos de serrarias, espécies de árvores de crescimento rápido, até galhos e madeira fina, que antes eram simplesmente queimados ou deixados para apodrecer na floresta. A placa de partículas orientadas, OSB, é uma das invenções mais legais no processamento de madeira. Visualmente parece um caos, milhares de lascas finas e longas espalhadas em todas as direções e coladas juntas. Mas esse caos é cuidadosamente organizado. As lascas são dispostas em camadas, e em cada camada elas são orientadas em uma certa direção. As camadas externas têm lascas que vão ao longo da placa, as do meio, transversalmente. É como a fibra natural da madeira, só que em todas as direções ao mesmo tempo. A produção dessas placas começa com toras, troncos de árvores, geralmente de espécies de crescimento rápido, como pinheiro ou álamo. As toras são descascadas e enviadas para máquinas especiais chamadas stranders. Essas máquinas literalmente aplanam a madeira em lascas longas e finas com comprimento de 3 a 6 polegadas, largura de cerca de 1 polegada e espessura de menos de 1 milímetro. Saem flocos longos, parecidos com cereais matinais grandes. As lascas frescas contêm muita umidade, até 50% de água por peso. Elas não servem para colar, por isso são enviadas para o secador, um tambor enorme ou esteira onde as lascas são sopradas com ar quente. A umidade cai para 2 a 5%. É importante não secar demais, porque lascas muito secas ficam quebradiças e colam mal. Depois acontece a mistura com cola. Usam-se resinas sintéticas especiais, mais frequentemente fenol-formaldeído ou melamina-formaldeído. Soa assustador, mas após a polimerização, essas substâncias tornam-se inertes e seguras. A resina representa cerca de 3 a 5% do peso das lascas. A cola é pulverizada nas lascas como uma névoa fina em misturadores enormes, onde tudo é misturado intensamente para que cada lasca seja coberta com uma camada uniforme. Agora o mais interessante, a formação do tapete. As lascas com cola são enviadas para a esteira através de orientadores especiais, dispositivos que alinham as lascas na direção certa. Primeiro coloca-se a camada inferior com lascas no sentido do comprimento, depois a camada do meio com lascas transversais. Depois a superior, de novo no comprimento. Forma-se um tapete fofo com espessura de cerca de 20 centímetros, que ainda não se parece nada com uma placa densa. Esse tapete vai para a prensa preliminar, que o comprime um pouco e remove o excesso de ar. E depois, o evento principal, a prensa quente. É uma máquina enorme com 2 placas de metal. O tapete entra entre essas placas e elas pressionam com uma força enorme. Sob tal pressão e temperatura, ocorre a transformação. A espessura diminui 5 a 6 vezes. As lascas são comprimidas tão densamente que quase não sobra ar entre elas. A cola amolece, escorre para todas as frestas, envolve cada lasca. E o principal, começa a reação química de polimerização. As moléculas de resina se unem em longas cadeias, criando ligações fortes entre as lascas. Todo o processo de prensagem leva de 3 a 5 minutos. Nesse tempo, a temperatura dentro da placa atinge cerca de 300 graus. A cola polimeriza completamente e as lascas se unem para sempre em uma estrutura monolítica. Quando a prensa abre, sai uma placa quente.
Mas isso ainda não é o fim. A placa quente precisa esfriar, senão pode deformar. Ela é empilhada por algumas horas ou soprada com ar em resfriadores especiais. Depois cortam as bordas, que sempre saem irregulares, lixam a superfície se necessário e cortam em folhas padrão que você vê nas lojas. O que sai como resultado? Uma placa que não tem direção de fibras, porque as lascas são orientadas em direções diferentes. Ela é igualmente forte no comprimento e na largura. Não racha nem delamina como uma tábua comum. Não empena com a umidade, pois as tensões internas são distribuídas uniformemente. E ainda usa árvores pequenas e resíduos, que nunca virariam uma tábua de qualidade. Uma placa com espessura de 2 centímetros pode suportar uma carga de quase 10.000 quilos por metro quadrado sem envergar. Isso significa que nesse piso pode-se colocar um carro de passeio e ele aguentará. É por isso que essas placas são usadas para revestir casas de estrutura de madeira, pisos, telhados. Ela segura toda a estrutura. Agora sobre o compensado, a irmã mais velha da madeira composta. A tecnologia do compensado existe há mais de 100 anos, mas está sempre sendo aprimorada. A ideia principal: folhas finas de madeira, lâminas, são coladas de modo que as fibras de cada camada seguinte fiquem perpendiculares à anterior. A produção de compensado começa com toras de alta qualidade: bétula, pinheiro, amieiro. As toras são limpas, cozidas em água quente ou vapor por várias horas. Isso amolece a madeira e a torna plástica. Depois, a tora é colocada em uma máquina especial, torno desfoliador, que gira a tora e com uma faca corta dela uma fita contínua de lâmina com espessura de 1 a 3 milímetros. Essa fita é cortada em folhas do tamanho necessário, seca em secadores especiais a uma temperatura de cerca de 300 graus por alguns minutos, até que a umidade caia para 6 a 8%. Depois, as folhas de lâmina são classificadas por qualidade. As melhores, sem nós e rachaduras, vão para as camadas externas, onde serão vistas. As piores, com pequenos defeitos, para as camadas internas. Em cada folha aplica-se cola, geralmente resina ureia formaldeído, para trabalhos internos, ou fenol formaldeído, para compensado resistente à umidade. As folhas são empilhadas umas sobre as outras perpendicularmente. Se na primeira folha as fibras vão verticalmente, na segunda, horizontalmente, na terceira, verticalmente de novo. Geralmente no compensado há 5, 7 ou 9 camadas, sempre um número ímpar, para que a estrutura seja simétrica e não empenada. E depois tudo acontece como no caso da placa OSB. E se eu te dissesse que em cada litro de gasolina há vestígios de vida que habitou a Terra há milhões de anos, e sem ela, o mundo moderno simplesmente pararia? Todos os anos, a humanidade queima a energia nascida de plantas pré-históricas, plâncton e criaturas que desapareceram muito antes do surgimento do homem. Mas quase ninguém sabe como a mistura preta e suja das profundezas de quilômetros se transforma em um líquido transparente capaz de mover bilhões de motores. Dentro das refinarias de petróleo ocorrem processos parecidos com o caos controlado, temperaturas como em fornos, pressões que rasgam metal e moléculas que se quebram e se remontam. E se você assistir até o final, descobrirá qual etapa da produção de gasolina realmente decide se o seu carro vai andar ou não. Tudo começa com o petróleo bruto, que é bombeado do subsolo a profundidades às vezes de vários quilômetros.
Esse petróleo não é uma substância homogênea, mas uma mistura complexa de milhares de hidrocarbonetos diferentes que se formaram ao longo de milhões de anos a partir de restos de organismos antigos. Imagine só, dinossauros, plantas pré-históricas e plâncton transformaram-se sob pressão e temperatura no que agora move a civilização moderna. Fato louco, né? Quando o petróleo é extraído, ele parece diferente dependendo do depósito. Pode ser quase preto e espesso como melaço, ou pode ser mais claro e fluido. Nele estão misturadas moléculas de diferentes tamanhos, de gases minúsculos a componentes pesados enormes. E a tarefa da refinaria é separar toda essa mistura em produtos úteis, um dos quais é a gasolina. A primeira e mais importante etapa chama-se destilação fracionada. O petróleo é bombeado para uma enorme torre vertical, que pode atingir a altura de um prédio de 15 andares. Essa torre chama-se coluna de destilação e funciona segundo um princípio simples. Diferentes substâncias fervem a diferentes temperaturas. Primeiro, o petróleo é aquecido a uma temperatura de cerca de 400 graus Celsius, em um forno especial. A essa temperatura, a maioria dos componentes do petróleo vira vapor. Essa mistura de vapor quente é lançada na parte inferior da coluna de destilação. Dentro da torre estão instalados dezenas de pratos horizontais em diferentes alturas. E é aqui que começa a verdadeira mágica da separação. Quando o vapor quente sobe pela coluna, ele esfria gradualmente. Em cada nível, a temperatura é um pouco mais baixa que no anterior. Moléculas pesadas com altos pontos de ebulição condensam primeiro, na parte inferior da coluna, onde ainda está quente. Moléculas mais leves sobem mais alto até atingirem o nível com sua temperatura de condensação. Lá, elas se transformam de volta em líquido e se acumulam nos respectivos pratos. Os gases mais leves, como propano e butano, passam por toda a torre e saem por cima a temperaturas de cerca de 30 graus. Um pouco mais abaixo, a temperaturas de 65 a 200 graus, acumula-se a fração de gasolina. São as moléculas que nos interessam. Ainda mais abaixo em temperatura, obtém-se querosene e combustível diesel. E bem no fundo fica o combustível pesado para navios e a matéria-prima para asfalto. Mas aqui está o problema. Se simplesmente separarmos o petróleo em frações, não sai muita gasolina, cerca de 15 ou 20% do volume total. E a demanda por gasolina é enorme, muito maior que seu teor natural no petróleo. Por isso, os refinadores inventaram um jeito esperto de criar mais gasolina a partir do que existe, um processo chamado craqueamento. Craqueamento é a quebra de grandes moléculas pesadas em menores, que servem para a gasolina. Existem várias maneiras de fazer isso. O craqueamento térmico simplesmente aquece o petróleo pesado a temperaturas extremas de cerca de 500 graus sobre alta pressão. Nessas condições, longas cadeias de átomos de carbono literalmente se rompem em pedaços mais curtos. Um método ainda mais eficaz é o craqueamento catalítico. Aqui usam-se substâncias especiais, catalisadores, geralmente aluminosilicatos, que aceleram as reações químicas sem aquecer a temperaturas tão loucas. O petróleo pesado é misturado com pó quente de catalisador a temperaturas de cerca de 1000 graus, e as moléculas se quebram muito mais rápido e eficientemente. Após a reação, o catalisador é regenerado e usado repetidamente. Existe também o hidrocraqueamento, onde além da alta temperatura e do catalisador, adiciona-se hidrogênio sob pressão de até 1 tonelada ou 1,5 toneladas por polegada quadrada.
O hidrogênio ajuda a limpar as moléculas, removendo enxofre e nitrogênio, que podem ser prejudiciais. Esse processo produz a gasolina mais limpa e de alta qualidade. Mas mesmo depois de todas essas transformações, a gasolina ainda não está pronta para entrar no seu tanque. É preciso melhorar suas propriedades através de processos chamados reforma e alquilação. A reforma muda a estrutura das moléculas de gasolina, aumentando o seu número de octanas, um indicador de quão resistente o combustível é à detonação no motor. Gasolina de baixa octanagem pode se auto-ignificar nos cilindros do motor na hora errada, o que causa batidas e pode danificar o motor. Na reforma, as moléculas de gasolina passam por uma série de reatores com catalisadores de platina, a uma temperatura de cerca de 500 graus. Lá, cadeias retas de átomos se reorganizam em estruturas ramificadas e moléculas anelares, que têm maior número de octanos. Antigamente, para aumentar a octanagem, adicionava-se chumbo, mas descobriu-se que ele é tóxico e polui o meio ambiente. Por isso, foi abandonado ainda nos anos 1990. A alquilação é o processo de unir pequenas moléculas em maiores, mais ideais para a gasolina. Pegam-se gases leves formados no craqueamento e unem-se na presença de ácidos fortes em moléculas do tamanho certo com alto número de octanas. É um processo caro, mas fornece componentes de gasolina premium. Após todas essas transformações, diferentes fluxos de gasolina são misturados em proporções exatas para obter o produto final com as características necessárias. À mistura, adicionam-se ainda um monte de aditivos, substâncias que melhoram várias propriedades. Detergentes limpam o motor de depósitos. Antioxidantes previnem a deterioração da gasolina durante o armazenamento. Inibidores de corrosão protegem o sistema de combustível contra a ferrugem. Corantes são adicionados para que diferentes tipos de gasolina possam ser distinguidos visualmente. Em muitos países, é obrigatório adicionar etanol à gasolina, álcool feito de milho ou cana-de-açúcar, geralmente a 10% do volume, embora aconteça de ser mais. O etanol aumenta o número de octanas e é considerado mais ecológico, pois vem de fontes renováveis. Embora haja debate sobre se isso é realmente tão benéfico para o meio ambiente, considerando toda a energia gasta no cultivo da matéria-prima. Curiosamente, de um barril de petróleo bruto com volume de 160 litros, saem cerca de 20 litros de gasolina, mais diesel, querosene, óleos e outros produtos. Nada se perde. Até os gases formados no processo são queimados para aquecer a própria fábrica ou transformados em outras substâncias úteis. Uma refinaria de petróleo moderna é uma cidade de tubos, torres, reatores e tanques, que pode ocupar uma área de vários quilômetros quadrados. Todo o complexo é controlado por computadores, que monitoram milhares de parâmetros simultaneamente: temperatura, pressão, velocidade dos fluxos, composição dos produtos. Um erro nas configurações pode custar milhões de dólares ou até levar a um acidente. Os padrões ambientais estão ficando cada vez mais rígidos, por isso as fábricas estão constantemente se modernizando, instalando novos equipamentos para limpeza de emissões, reduzindo o consumo de energia. A produção de gasolina tornou-se muito mais limpa do que há 30 ou 40 anos, embora ainda continue sendo intensiva em energia e tenha impacto no meio ambiente. Todo esse sistema complexo existe para que você possa simplesmente chegar ao posto, colocar o bico no tanque e abastecer em alguns minutos. Por trás desses poucos minutos estão geólogos procurando petróleo, engenheiros projetando poços e fábricas, químicos desenvolvendo catalisadores e aditivos,
técnicos mantendo o funcionamento dos equipamentos, motoristas entregando o combustível. Uma indústria global que trabalha 24 horas por dia para que o mundo continue se movendo. E embora agora se fale muito sobre carros elétricos e energia renovável, a gasolina ainda continuará sendo o principal combustível para bilhões de carros em todo o mundo por muito tempo. É o produto de um século de pensamento de engenharia, pesquisas químicas e inovações tecnológicas, a transformação de matéria orgânica antiga em energia da modernidade. A cada hora, máquinas que pesam dezenas de toneladas operam no mundo sem direito a erro. Mas e se eu dissesse que a confiabilidade delas não depende de uma camada grossa de aço, mas de uma pele invisível, mais fina que uma unha? Sem chama, sem fornos, sem toque. Em um galpão enorme, uma engrenagem fria do tamanho de uma casa aquece em questão de segundos, como se um vulcão tivesse acordado dentro dela. Campos magnéticos comprimem átomos, o metal brilha, e então, o golpe gelado da água. Por que a superfície incandescente se torna quase indestrutível, enquanto o núcleo permanece vivo e elástico? E o principal, que erro crítico cometem aqueles que acham que o aço só é temperado em fornos? Assista até o final, e você descobrirá o segredo da armadura invisível, sem a qual todo o mundo moderno pararia. O processo de têmpera por indução de grandes engrenagens, cujo diâmetro frequentemente varia de 2 a 4 metros, é um exemplo perfeito dessa estratégia. Após a conclusão da etapa de forjamento e usinagem preliminar, os dentes de grandes redutores passam por um endurecimento local. A principal dificuldade está em aquecer apenas a fina área externa do metal sem transferir calor excessivo para dentro da peça. Isso é alcançado graças ao uso de correntes de alta frequência. Um indutor especial, cuja forma repete exatamente o perfil do dente, cria um campo magnético alternado potente ao redor do metal. Esse campo gera correntes parasitas dentro do aço, que, devido à resistência elétrica do material, aquecem instantaneamente a superfície até a temperatura crítica, que geralmente é de 900 graus Celsius. O processo começa em um galpão enorme, onde cheira a metal aquecido e ozônio. No meio do salão está uma máquina que parece uma plataforma de lançamento de foguetes espaciais. Uma peça é colocada nela com a ajuda de um guindaste gigante. Imagine uma engrenagem que atinge 4,5 metros de diâmetro. É como 2 jogadores de basquete altos em pé um sobre o outro. Tal peça pode pesar 68 toneladas, o que equivale ao peso de 3 elefantes adultos. Ela é fria, cinza e parece uma rocha inabalável. A principal ferramenta neste processo é o indutor. Não é fogo nem forno. Ele se parece com um tubo de cobre curvo que repete exatamente a curva do dente de ferro da engrenagem. Quando o trabalho começa, o indutor desce lentamente até o metal, mas nunca o toca. Entre eles permanece uma fenda minúscula, literalmente de alguns décimos de polegada. Nesse momento, a eletricidade é ligada. Não é apenas a corrente que acende uma lâmpada, mas ondas incrivelmente potentes que correm pelo tubo de cobre para frente e para trás milhares de vezes por segundo. Aqui começa a parte mais interessante que se pode ver com os próprios olhos. Embora o indutor não toque no dente, o ferro lá dentro começa a sentir as mãos invisíveis do campo magnético. Essas mãos começam a balançar muito rápido as pequenas partículas dentro do metal, os átomos. De tanto movimento frenético, o ferro aquece em questão de segundos. Primeiro, o dente cinza fica vermelho cereja escuro, depois vermelho vivo e, finalmente, laranja ofuscante, aquecendo a uma temperatura de quase 700 graus Celsius. Isso é mais quente que a lava incandescente que sai de um vulcão.
Mas o milagre é que apenas a fina casca na superfície do dente aquece, enquanto o núcleo permanece calmo e frio. Quando o metal atinge a cor necessária, a automação desliga instantaneamente o aquecimento invisível. No mesmo instante, um banho potente de água fria é direcionado ao dente incandescente. Ouve-se um chiado alto, nuvens de vapor branco sobem ao redor, como numa sauna, e a água se espalha em milhões de respingos. Isso se chama têmpera. Como resfriamos a superfície quente muito rápido, as partículas de ferro não têm tempo de voltar ao seu estado normal. Elas congelam em uma estrutura muito tensa e densa, que os cientistas chamam de martensita. Agora essa superfície ficou tão dura que se pode bater nela com um martelo e não ficará nenhum arranhão. Ela se tornou forte como o casco de uma tartaruga. Quando o vapor se dissipa, vemos que o dente ficou cinza novamente, mas agora tem uma textura fosca e nobre. Se cortarmos tal peça, embora seja muito difícil fazer isso, veremos uma linha clara. Em cima, uma camada com espessura de alguns décimos de polegada, dura como pedra, e embaixo, aço comum e viscoso, que pode dobrar um pouco e amortecer durante impactos. É a combinação perfeita. A casca dura não deixa os dentes se desgastarem quando pressionam uns aos outros com força de milhares de libras, e o meio macio garante que a peça não se desfaça em pedaços com vibração ou um choque repentino. A têmpera tradicional em fornos para uma peça grande pode levar de 10 a 20 horas, pois é preciso aquecer toda a massa de metal. A têmpera por indução de um dente ou trecho de eixo leva de 30 a 120 segundos. Isso aumenta a produtividade geral da fábrica em 50% ou mais. Além disso, como apenas a superfície fina é aquecida, a peça quase não se deforma. As distorções após a têmpera por indução são geralmente 2 ou 3 vezes menores do que após o aquecimento no forno, o que permite gastar muito menos tempo no lixamento final da peça. Essa tecnologia é usada em todos os lugares onde gigantes trabalham. Graças a isso, os trilhos por onde trens pesados passam todos os dias não viram pó sob as rodas de aço. Eixos de enormes turbinas em usinas elétricas podem girar por anos sem parar, sem perder sua forma. Até lagartas de tanques ou grandes escavadeiras passam por esse banho elétrico para que pedras e areia não possam danificá-las. Isso permite que máquinas enormes trabalhem por décadas, construindo estradas, extraindo carvão ou criando energia limpa do vento. Sem essa armadura invisível, todo o nosso mundo moderno de tecnologia simplesmente quebraria sob o próprio peso. A área de aplicação dessa tecnologia abrange todos os nós que trabalham em condições extremas. Isso se aplica a eixos de locomotivas, onde é necessária resistência a uma pressão colossal, eixos de turbinas potentes de usinas elétricas e esteiras de lagartas de equipamentos de construção pesada. Por exemplo, em redutores gigantes de instalações eólicas localizadas em mar aberto ou em mecanismos de escavadeiras de mineração, os dentes das engrenagens devem trabalhar por anos sob carga de milhares de libras por polegada quadrada. Sem a criação dessa casca resistente ao desgaste, o metal se desgastaria em poucos meses. Assim, a têmpera por indução transforma o aço forjado comum em uma armadura de alta tecnologia, garantindo a confiabilidade de estruturas de engenharia em escala planetária. Todos os anos, milhares de toneladas de correntes de âncora são fabricadas no mundo, gigantes de metal das quais depende literalmente o destino de superpetroleiros e porta-aviões.
Mas e se eu dissesse que um único elo dessa corrente pode pesar mais que 3 adultos juntos e suportar cargas de milhares de toneladas durante uma tempestade? Por que os navios modernos precisam de correntes 3 vezes maiores do que na época do Titanic? E qual detalhe minúsculo dentro do elo decide se o navio ficará ancorado ou se soltará em mar aberto? A maioria das pessoas nunca nota esse elemento, mas é ele que salva a frota nos piores momentos. Assista até o final, e você descobrirá um fato sobre essas correntes que mudará completamente sua ideia sobre segurança marítima. As correntes de âncora dos modernos superpetroleiros e porta-aviões impressionam pelo tamanho. O peso de um único elo pode chegar a 250 quilos, aproximadamente o peso de 3 homens adultos juntos. Para comparar, o lendário Titanic, que partiu em sua única viagem em 1912, tinha correntes com elos pesando cerca de 80 quilos. Em um século, o tamanho dos navios e de seus sistemas de âncora triplicou. Essa é a resposta aos novos desafios. Os petroleiros modernos atingem 400 metros de comprimento e pesam centenas de milhares de toneladas com carga total. Porta-aviões da classe Nimitz pesam cerca de 100 mil toneladas. Manter esses gigantes no lugar é uma tarefa que exige correntes de resistência incrível. A fabricação de uma corrente de âncora é uma arte à parte, que combina fogo, força e precisão. O processo começa com uma barra de aço incandescente com um diâmetro de aproximadamente 160 milímetros para os maiores navios. Essa barra é aquecida no forno a uma temperatura de 1.300 graus Celsius, até que o metal fique vermelho vivo e plástico. Quando o aço atinge a temperatura necessária, começa a moldagem. Máquinas hidráulicas ou pneumáticas especiais pegam a barra incandescente e a dobram em um oval. Não é um processo rápido. Cada movimento deve ser controlado para que o metal não rache e mantenha sua estrutura interna. Os mestres sabem, se dobrar muito rápido, a barra quebra. Muito devagar, esfria e fica quebradiça. Quando o oval é formado, suas extremidades permanecem abertas. Este é um momento criticamente importante. O elo aquecido é passado através do elo da corrente já pronto e fechado. Assim se cria uma conexão inquebrável. Cada elo passa fisicamente pelo vizinho, como anéis em uma cota de malha antiga. Agora chega a etapa mais responsável. É preciso fechar o elo sem perder sua resistência. Existem várias tecnologias. A tradicional é o forjamento por contato elétrico, onde as duas pontas do elo são soldadas sob enorme pressão. A mais moderna é a flash welding, quando as pontas são aquecidas por uma descarga elétrica potente até a temperatura de fusão e se unem instantaneamente sob a pressão de muitas toneladas. O local da união é o ponto mais vulnerável do elo. Aqui, o aço sofreu as maiores cargas térmicas e mecânicas. Por isso, após a soldagem, o elo é aquecido novamente e forjado sobre um martelo potente de várias toneladas. Cada golpe do martelo compacta o metal, alinha sua estrutura, elimina microporos invisíveis que poderiam se tornar pontos de futura ruptura. O processo lembra como os ferreiros medievais forjavam repetidamente as lâminas de espadas, só que a escala é totalmente diferente. O martelo cai de uma altura de vários metros, criando um impacto com força de dezenas de toneladas. O aço incandescente salta faísca sob os golpes, adquirindo gradualmente densidade e forma ideais.
Após o forjamento, toda a corrente passa por tratamento térmico, aquecimento e resfriamento controlados, que dão ao aço a combinação ideal de dureza e elasticidade. É um processo delicado. Se resfriar muito rápido, o aço ficará quebradiço e pode rachar sob carga. Se muito devagar, ficará macio e se deformará. Correntes forjadas têm uma vantagem única sobre as fundidas ou feitas por outros métodos. Quando o aço se deforma sob pressão, sua estrutura cristalina se alinha ao longo das linhas de carga, criando uma textura fibrosa, semelhante às fibras na madeira. Esse direcionamento torna o metal forjado significativamente mais forte na direção em que sofrerá a carga principal durante a operação. Nenhuma corrente vai para o navio sem testes rigorosos. Primeiro, inspeção visual. Cada elo é examinado quanto a rachaduras, irregularidades, defeitos de soldagem. Depois, escaneamento ultrassônico, que detecta poros e rachaduras internos, invisíveis a olho nu. Raio-X verificam a qualidade das juntas soldadas. Mas o teste mais responsável é o mecânico. Trechos da corrente são fixados em bancadas de teste hidráulicas e submetidos a uma carga que excede a de trabalho em 1,5 a 2 vezes. Se a corrente suportou tal carga sem deformação, ela está apta para uso. Se ao menos um elo mostrou fraqueza, todo o trecho vai para a reciclagem. Para as maiores correntes, esses testes impressionam pela escala. Imagine uma máquina puxando a corrente com uma força de centenas de toneladas. É como pendurar dezenas de caminhões pesados em um trecho de corrente. O metal geme, estica, mas não deve arrebentar. As maiores correntes de âncora têm diâmetro da barra do elo de 150 a 170 milímetros. Isso é mais que a espessura de um braço humano. Cada elo tem cerca de 1 metro de comprimento, e o peso, como já mencionado, pode chegar a 250 quilos. Por que são necessários tais tamanhos? A resposta é simples: resistência. Uma única corrente de porta-aviões deve suportar cargas de milhares de toneladas. Não é exagero. Quando um navio de 100 mil toneladas está ancorado durante uma tempestade, a força do vento e das ondas cria enormes cargas dinâmicas. A corrente não deve apenas segurar o navio, ela deve absorver esses golpes, esticar e comprimir, funcionando como um amortecedor gigante. O comprimento da corrente também é crítico. Para grandes navios, pode ser de centenas de metros. O porta-aviões americano da classe Nimitz tem correntes de calibre 120 milímetros e cada elo pesa 163 quilos. O comprimento total da corrente a bordo pode passar de 500 metros. E o peso total de todas as correntes, mais de 200 toneladas. Se você olhar de perto as correntes de âncora profissionais, pode notar um detalhe interessante. Dentro de cada elo há uma barra transversal, o stud, stay. Esse detalhe pequeno, ao que parece, desempenha um papel enorme. O stay não deixa os elos se deformarem sob carga, torcerem ou dobrarem como uma sanfona. Sem o stay, a corrente sob alta pressão pode amassar. Os elos começarão a entrar uns nos outros e toda a estrutura perderá resistência. O stay é soldado ou forjado dentro do elo durante a fabricação e se torna parte integrante dele. Para as maiores correntes, esse stay sozinho pode pesar de 20 a 30 quilos. Criar a corrente é metade do trabalho. Ainda é preciso protegê-la do principal inimigo de todas as estruturas metálicas no mar, a corrosão. A água salgada, especialmente em latitudes tropicais, é extremamente agressiva.
Sem proteção, até o aço mais forte começará a enferrujar em meses. O método mais comum de proteção é a galvanização a quente. A corrente pronta é mergulhada em um banho com zinco derretido a uma temperatura de 450 graus Celsius. O zinco cobre cada centímetro da superfície com uma camada grossa, que serve como ânodo de sacrifício. Ele oxida no lugar do aço, protegendo o metal base.